Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta quarta-feira. Tem que parar aqui um pouquinho para pensar. Dia 5 de março de 2025 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler segundo o livro o capítulo de 2 Samuel, capítulo 18, né? Mas antes da leitura aquele convite, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após cada leitura nós vamos orar pelos motivos deixados até os vídeos anteriores e aí amanhã incluímos os que forem mencionados hoje, tá certo? E também depois desta leitura eu quero falar novamente sobre aquele convite para você fazer parte do nosso grupo de treinamento de líderes cristãos, tá certo? Mas eu falo depois da leitura. Vamos para a leitura primeiro? 2 Samuel capítulo 18, se você está com sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura da palavra de Deus, se tiver ao alcance, abra. 2 Samuel 18. Davi passou em revista o exército e nomeou comandante de batalhões de 1.000 e de 100. Lembrem que Davi estava no deserto e agora seu filho Absalão, que havia liderado uma rebelião contra ele, estava com o exército de Israel aqui para atacar Davi, na tentativa de matar o próprio pai. E Davi agora passa em revista o exército e nomeia comandante de batalhões de 1.000 e de 100 e se preparando aqui então para enfrentar o exército do seu filho. Depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comandante de Itai, o Giteu. Entra aqui esse personagem Itai. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: não faça isso. Davi pretendia ir à guerra contra o seu filho lá. Mas os homens dizem para ele não fazer isso. Aí eles justificam: se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, que mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. Eles estavam entendendo que a intenção do Absalão era matar o pai, pronto, e colocar todo o Israel sob o seu governo, agora se declara do rei. Versículo 4, o rei respondeu: farei o que acharem melhor. Então o rei seguiu a sugestão dos homens aí que comandavam o seu exército naquele momento. E o rei ficou junto à porta enquanto os soldados marchavam saindo em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai, os comandantes do exército, né? Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Era seu filho e ele não queria que o filho morresse. Talvez estava pensando em que o filho fosse vencido e capturado vivo. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Então o exército de Davi aí venceu o exército de Israel. Houve grande matança naquele dia, levando-se o número de mortos a 20.000. Foi uma matança e tanto entre os homens de Israel que morreram aí. 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região e naquele dia a floresta matou mais gente que a espada. Não se diz exatamente como, mas pessoas parece que entraram em floresta dentro e terminaram morrendo lá dentro da floresta. Não se sabe se animais selvagens os devorou, o que exatamente. Só que é dito aqui que a floresta matou mais pessoas que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. O Absalão foi à guerra pessoalmente. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Olha que situação. O Absalão aí pendurado nessa árvore, aqui se diz pela cabeça,
A ideia é que ele era um homem cabeludo e os cabelos engancharam nos galhos da árvore. E o animal passou e ele ficou lá pendurado. Versículo 10. Um homem o viu e informou a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Olha a pergunta do Joabe. O Davi tinha dito para não matar, para tratar bem o Absalão. Talvez capturá-lo vivo, era a ideia, né? E aí o Joabe, quando o homem dá notícia para o Joabe, que era o comandante principal do exército, que viu o Absalão pendurado pelos cabelos lá na árvore, disse: por que você não matou lá na hora? E ele ainda fez falou que daria até uma recompensa. Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Joabe não queria seguir o conselho do Davi. Mas o homem respondeu: mesmo que me fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. O homem entendeu o que o Davi tinha dito e não ia desobedecer o rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. O homem está repetindo as palavras do Davi para o Joabe. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E se eu tivesse matado ele, tu mesmo ia me acusar diante do rei. Então eu não fiz, e não estou arrependido de não ter feito, não. Vamos falando para o Joabe aqui. 14, verso 14. Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Quero conversa contigo não, rapaz. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Não sei como é que... Não fica muito claro no texto como é que 3 dardos traspassando o coração não... Ainda precisou de mais 10 soldados em redor para matá-lo. O fato é que o autor bíblico está dizendo que eles não se importaram com o que o Davi pediu para pouparem o Absalão. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. O líder da revolta estava morto, pronto, né? A ideia é essa. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Nem quiseram levar o filho do rei para ser enterrado com um cortejo fúnebre normal. Enterraram lá na floresta mesmo. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram para casa. O exército do Absalão se espalhou, fugiu para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome, chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Parece que Absalão fez isso aqui antes de ter filho, porque a Bíblia fala de filhos de Absalão, né? Ele fez um monumento em homenagem a si mesmo, segundo ele, em sua própria memória, porque naquela época o filho dava continuidade ao nome do pai. Era como a vida do pai estava no filho. Morrer sem filhos era morrer sem deixar o nome. Então Absalão usou como estratégia aí para suprir essa necessidade quando ele ainda não tinha filho, fazer essa coluna aí e colocar o nome dele. Esse monumento em homenagem a ele mesmo. Versículo 19. Então Ahimaás, filho de Zadok, sacerdote, né? Disse: deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça livrando-o de seus inimigos. O Ahimaás era aquele mesmo rapaz que, junto com o outro colega lá, filho do outro sacerdote, levava as notícias de Jerusalém para Davi, lá onde ele estava. Verso 20. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe, pedindo para o Ahimaás não levar a notícia da morte do filho. Deixe isso para outra ocasião, hoje não, porque o filho do rei morreu. Então o Joabe já sabia que era uma notícia triste para Davi e quis poupar aqui o Ahimaás. Então Joabe ordenou a um etíope, talvez até o Joabe estava com medo de que o Davi matasse o mensageiro, como já tinha acontecido quando ele matou aquele Moabita, Amalequita, matou a Amalequita que levou a notícia da morte do
do Saul. Apesar de que o amalequita disse que tinha matado o Saul. E o Davi matou ele por causa disso. Talvez, eu estou supondo, a Bíblia não está dizendo não, sou eu que estou supondo. Talvez o Joabe não mandou Ahimaás achando que podia o Davi ter uma reação muito radical, como foi da outra vez, né? E aí ele manda um etíope. Parece que o etíope fazia parte do exército de Davi aí. E o Joabe manda o etíope. Versículo 21 novamente. Então Joabe ordenou a um etíope: vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Então Ahimaás pediu que queria ir a si mesmo. Joabe, porém, respondeu: por que está querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Inclusive, eu penso, a Bíblia não está dizendo, que o Joabe achava que podia, o Davi, a recompensa ser matar o mensageiro. Mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. E aí nós vamos ver na atitude de Ahimaás, parece que ele queria amenizar a notícia para o Davi. Ele não queria que alguém chegasse com a notícia abrupta, né? Desse uma amenizada. Versículo 24. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. O primeiro que se aproxima aqui parece que é o... deixa-me ver aqui. Assim, o primeiro que vinha na frente já era o Ahimaás, né? Que vinha na frente. Verso 26. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. O Davi estava tão ansioso por uma boa notícia que seu filho tinha sido poupado, provavelmente, que cada um dos sentinelas, dos mensageiros que ele via correr na direção lá, que provavelmente vinha trazendo notícia, ele supunha que traria boa notícia. Verso 27. A sentinela disse: está me parecendo pelo jeito de correr que o da frente é Ahimaás, filho de Zadok, e era ele mesmo. É um bom homem, disse o rei, e ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ele só deu uma notícia geral de que o exército de Davi estava vencendo a guerra, né? Aí o Davi quer saber do Absalão. Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. Eu não sei, aqui não fica claro se o Ahimaás só queria amenizar, eu penso que sim, a notícia para o rei quando o etíope chegasse, ou se realmente ele não sabia o que tinha acontecido com o Absalão. Eu não creio que ele não sabia, eu acho que ele sabia, e ele sabia que isso ia mexer muito com o rei, e aí ele tentou dar uma preparada no rei aqui para receber a notícia pior. Verso 30. O rei disse: fique ali ao lado esperando, e Ahimaás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Parece que o etíope não estava muito, assim, ciente da preocupação do rei com a captura do Absalão vivo, né? O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? Olha a resposta do etíope. O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Dizendo: eu quero que seus inimigos, rei, tenham o mesmo destino, a mesma morte daquele rapaz. Dá a impressão de que o etíope não tinha muita consciência da preocupação do rei com o seu próprio filho. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então o rei está
muitíssimo triste com a morte da notícia da morte do seu filho Absalão. E não nos esqueçamos de que isso aqui é desdobramento do pecado do Davi. A família dele seria atingida, né, pelas consequências do seu pecado quando deitou-se com a mulher casada e depois mandou matar o marido da mulher para ficar com ela. Difícil essa leitura, né? Mas são as consequências do pecado. Deus perdoa o pecado, mas às vezes o ser humano vai ter que conviver com as consequências da desobediência, do pecado. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Antes de orar e antes de ler aqui a lista dos pedidos de oração, quero lhe reforçar aquele convite. Pode ser que alguém que ainda não ouviu esse convite o ouça agora, ou alguém que já ouviu entenda o que nós pretendemos. Nós criamos um grupo de WhatsApp e vai começar esta semana para estudar assuntos concernentes a ministérios na igreja. Então, se você é professor de escola bíblica dominical, líder de senhoras ou de homens, se sua igreja tem pequenos grupos missionários, programa de discipulado ou qualquer um desses ministérios, esse treinamento vai ser importante para você. Esses treinamentos são vários tópicos, temas que nós vamos estudar. Estudar como? Estudar 100% online, não tem horário. Algumas pessoas me perguntaram, e qual é a hora, que dia e horário? Não tem dia nem horário. Eu criei um grupo de WhatsApp, vou colocar aulas em vídeo no YouTube, é o pensamento, a ideia é essa. Compartilhar o link daqueles vídeos aulas dentro do grupo de WhatsApp, e dentro desse grupo de WhatsApp nós vamos explicar e debater o tema de cada vídeo, ou os temas, quando for mais de um num único vídeo. E aí nós vamos começar com princípios de interpretação da Bíblia, ou regras para interpretação da Bíblia. Esse estudo vai ser interessante para você que quer ter melhor compreensão da Bíblia. Algumas regras são importantes, né? E depois nós vamos estudar outros assuntos, como, por exemplo, liderança, pequenos grupos multiplicadores, relacionamento discipulador. Nós vamos estudar sobre pregação, sobre direção de culto. Então, outros assuntos que vão ser levantados mais à frente, nós vamos estudar. Começando com esses princípios de interpretação da Bíblia. Se você quiser participar, me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Comenta aqui no vídeo, eu quero participar, e eu coloco o número do meu WhatsApp lá no seu comentário para você me mandar uma mensagem e eu colocar você no grupo de WhatsApp para você participar desses estudos. Estamos fazendo assim para facilitar. Temos já mais de 50 pessoas no grupo, temos vaga para mais de 200. E as pessoas não têm que estar em aulas presenciais. Estamos fazendo isso como uma experiência, ver se vai funcionar. Se funcionar, a gente vai aumentar isso cada vez mais. Não tem nenhum custo, não estou cobrando nada por isso. Era uma intenção de treinar os membros da nossa igreja aqui, a Igreja Batista Redenção aqui em Goiânia. Mas por acontecer por esse meio aqui online, nós estamos disponibilizando a qualquer irmão de qualquer igreja evangélica de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que queira participar conosco. Então está convidado. Como é que você entra? Comenta aqui nesse vídeo. Eu quero entrar. Beleza. Se puder já deixar o número do seu WhatsApp, você deixa que eu lhe mando uma mensagem no WhatsApp. Se não, você diz, eu quero entrar, eu mando o meu número de WhatsApp no comentário. Você tem que ficar atento lá e olhar no comentário. E aí você me manda uma mensagem e eu coloco você no grupo. E essa semana, nós estávamos esperando passar esse feriado do carnaval aí para começar, tá bom? Vamos orar? Pedido de oração, a irmã Raquel pede pela sua família, pela salvação da sua família. A irmã Maria Luzimar pede pela saúde dela e do esposo. Pede pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor que estão desviados. A irmã Silvia também pede pela salvação da sua família. A irmã Marlene também pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, estão desviados. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça, no cérebro. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, que Deus
conceda a Ana Beatriz que viva a plenitude da vida que Deus estabeleceu para ela. E ela também pede pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. Parece que tem filhos desviados. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, por libertação desse rapaz, né? O irmão Claudeni já foi operado sábado passado, está em processo de recuperação. Oremos ainda pela recuperação completa dele, tá certo? Logo eu vou trazer mais notícias sobre o irmão Claudeni. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane e pelo filho do casal, o segundo filho do casal que tem autismo, né? A irmã Leidiane pede por si mesma e pela sua família. Se a irmã Leidiane puder deixar mais detalhe aqui, qual é o motivo específico? É saúde, finanças, alguém que não é convertido ainda. Se a irmã Leidiane puder deixar mais algum detalhe, seria interessante. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento de 3 casais, que é a Patrícia e o Gilvan, o Paulo e a Madalena, a Joyce e o André. E pela salvação, alguns deles não são convertidos ainda, para que se rendam a Cristo. Ela também pede pela sua mãe Nair, idosa, que tem Alzheimer, e pelas cuidadoras, para que não haja conflitos entre elas e haja um ambiente propício para o cuidado da sua mãe. E a própria irmã Raquel pede pela saúde da irmã Ruth, que está com problema, né, no braço, em tratamento. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, para que Deus o conduza aos caminhos do Senhor. Eu entendo assim, eu conheço o Tiago, conheço a irmã Francisca, né? A irmã Maria do Carmo pede por si mesma e pela sua família. A irmã Nájila pede, oremos pela irmã Nájila para que ela seja empossada na função para a qual ela passou no concurso, né? Seja chamada para ocupar a sua função. E por uma porta de novo trabalho para o irmão Julião e também pela saúde da irmã Lídia, da irmã Valderice e da irmã Letícia. A irmã Letícia é filha da irmã Luzinete, lá de Comé, Tocantins. A irmã Aldair pede pelo seu primo Agostinho, que está tratando de um câncer, e o pastor Osemar pede pela sua esposa Marinei, que também está com câncer. Quem passou esses pedidos foi a irmã Aldair. A irmã Maria Eugênia pede pela sua família. A irmã Eurides pede pelo seu sobrinho que foi operado e aguarda uma biópsia. E o último pedido que aliás, tem mais 2 aqui. Um é pela irmã Beatriz. A irmã Beatriz diz: sua mãe Francisca estava na UTI, agora já está em casa e está bem, graças a Deus. Agradeçamos a Deus por esta bênção, né? E a irmã Raquel pede pela a cura de um problema da Nayara, problema na vista, né? Da Nayara. Oremos então. Eu não vou conseguir lembrar de todos esses pedidos. Eu os leio aqui todas as vezes para que os irmãos, quando forem orar nas suas orações particulares, lembrem de alguns desses pedidos e façam menção deles. E agora, aqueles que puderem se unir a mim, vamos orar. E aí você já aproveita e menciona alguns desses pedidos aí para ver se nós conseguimos e aí todos, quem sabe, lembrar de todos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, porque o Senhor é o nosso Pai de amor. É o Deus eterno e gracioso, infinitamente paciente, generoso. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado pela vida, pela família, pelo lar, pela noite de paz, pelo descanso, pelo sono tranquilo, pela proteção com que nos tem cercado. Obrigado pelo novo dia e pela oportunidade de começar o novo dia, alimentando o nosso espírito com a sua palavra por esse meio de comunicação e orando uns pelos outros. Louvado seja o seu santo nome. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre cada um dos pedidos que meus irmãos fizeram aqui, que foram mencionados. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela dona Francisca, que estava na UTI, mas que está bem, teve recuperação. Se ela já serve ao Senhor, que ela cresça cada vez mais na fé. Se ela ainda não está rendida a Cristo, que o Senhor toque no seu coração para que ela venha a se render. Ó Deus, conduz o Tiago, filho da irmã Francisca, para os caminhos do Senhor. Ó Deus, traz de volta os filhos da irmã Maria Luzimar, ó Deus, os filhos da irmã Marlene, a família da irmã Silvia. Meu Deus, que essas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor sejam trazidas de volta para os seus caminhos, que a bênção do Senhor esteja
sobre a família, ó Deus, da nossa irmã Maria Eugênia, em nome de Jesus, que o Senhor abra portas, ó Deus, de um emprego para o irmão Julião, que o Senhor conceda à irmã Nájila, que seja chamada para ocupar a vaga de trabalho para a qual ela passou no concurso. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus a sua bênção sobre a vida da nossa irmã Lídia, da nossa irmã Valderice, da nossa irmã Letícia. Ó Deus, usa os medicamentos, usa os médicos, faça milagres a favor das suas servas e conceda-lhes saúde e bem-estar. Ó Deus glorioso, que a sua bênção esteja sobre a irmã Maria Luzimar, sobre o irmão Raimundo Nonato, sobre a saúde dos seus servos na idade avançada, nos momentos de lucidez do irmão Raimundo Nonato, ele lembre de Cristo e se firme no Senhor. Ó Deus maravilhoso, estenda a mão sobre a vida da irmã Ruth, ó Deus, dando alívio daquele problema que afeta o seu ombro. Ó Deus, conceda a Nayara, ó Deus, tratamento adequado para a recuperação dos seus olhos, em nome de Jesus. Ao meu irmão Claudeni, que também foi operado assim. Ó Deus, continue operando, restaurando completamente, fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus, e que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que foi feita, aos casais mencionados pela nossa irmã Raquel, para que, ó Deus, vivam em harmonia um com o outro, e aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo venham ser tocados pelo seu Santo Espírito e convertidos verdadeiramente ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. A bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos bênção do Senhor por onde quer que nós formos. Na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado por nosso intermédio. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.